Olá, estamos aqui com mais uma lição em 10 minutos. Esse trimestre estamos estudando a lição de Daniel. Hoje vamos estar estudando a lição de número 3. Eu sou a Marina e essa aqui é a Letícia. A lição de número 3 tem como nome do mistério a revelação. E o verso para memorizar é: disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Na lição de Daniel, essa semana vamos estudar o capítulo 2. E para dar uma pequena introdução, às vezes temos a impressão que o mundo não tem sentido ou está desgovernado. Vemos presidentes ou pessoas ascendendo e saindo dos poderes e a gente acha que está tudo uma zona. Mas será que é mesmo uma zona? Será que existe um controle maior por trás disso? No começo do capítulo 2 de Daniel, a gente tem uma história, né? Bem legal até, assim, meio intrigante. Conta um pouquinho como começa o capítulo 2 de Daniel. Bom, no capítulo 2 fala que o rei Nabucodonosor ele teve um sonho. E esse sonho foi tão perturbador que despertou ele, mas o mais incrível é que ele não conseguia se lembrar daquele sonho. E se a gente pensar bem sobre os sonhos, o que são os sonhos, por que a gente tem os sonhos? O sonho é sempre uma parte do nosso inconsciente tentando resolver algum conflito. E Deus usa essa situação para revelar um grande mistério. E Nabucodonosor tem aquele sonho perturbador, ele desperta e ele não consegue se lembrar. E naquela época era muito comum que as pessoas acreditavam que os sonhos eram revelação dos deuses, eram uma mensagem secreta. Então descobrir o que era aquele sonho era muito importante. E aí ele convoca todos os sábios que estavam ali à sua disposição e faz essa pergunta: vocês têm que dizer o que eu sonhei, porque ele estava muito preocupado, perturbado com aquilo. E os sábios falaram: conta o sonho, que a gente vai dizer o que é. Não, vocês têm que dizer o que eu sonhei. E aí, como é que você vai dizer o que a pessoa sonhou se você não sonhou? Um pedido muito difícil de resolver. E os sábios disseram: não tem como a gente falar se você não contar. E aquilo irritou ele de uma forma que ele deu uma ordem. E como um monarca daquele tempo tinha poder para isso, ele simplesmente: vocês não sabem, vocês estão me enrolando, e decretou a morte de todos os sábios, já que eles não sabiam o que ele tinha sonhado. E aí, nesse momento, né, Daniel e seus amigos tinham acabado de se formar, vamos dizer, na academia do rei e também eram considerados sábios. E aí, chegou o comandante do exército e falou: olha, Daniel, você vai ter que... Tá condenado, você já vai saiu morrer, a você sentença. vai condenado porque o rei vai matar todo mundo, todos os sábios dele. E aí Daniel falou assim: pera um pouquinho, fala pro rei que eu quero mais um tempo. Mas o rei já não queria mais negociar, né? Mas o rei atendeu aquele pedido de Daniel. Mas aí, o que Daniel fez? Ele também não sabia qual era o sonho. Sim. Ou o que tinha acontecido. Eu fico pensando que você tem um decreto de morte já assinado, você vai morrer. Uma situação desesperadora. Só tem uma saída, que foi a que Daniel tomou. Ele resolveu pedir para Deus ajuda. E juntou seus amigos e ali eles oraram, clamando para Deus que desse uma solução para aquele problema. E Deus, que é o Deus revelador dos mistérios, naquela noite deu a Daniel aquele sonho. O mesmo sonho que ele tinha dado para Nabucodonosor. E imagina que privilégio de Daniel, né? E felicidade, graças a Deus. Eu estou livre, não vou morrer agora. E quando ele desperta, que ele tem essa sensação de: puxa, Deus foi misericordioso, o coração dele está cheio de gratidão. E aí ele faz essa oração louvando o nome de Deus, que é o Deus que está no controle, que revela os mistérios. E ele vai até o rei. E aí esse é um momento muito interessante porque ele confronta de uma certa forma o rei que tinha dado a ordem. Olha, isso que o senhor pediu, realmente ninguém pode fazer, mas o Deus a quem eu sirvo, que ele revela mistérios, ele revelou o mistério do seu sonho para mim. Então foi uma coisa, essa forma sobrenatural que Deus revelou para Daniel também deixou impressionado o próprio rei Nabucodonosor. Com certeza. Foi uma forma muito interessante. E a oportunidade que ele teve de testemunhar sobre Deus, né? Porque a primeira coisa que ele fala é: o meu Deus, o Deus quem eu sirvo, revelou isso pra você. Não é qualquer Deus. Uhum. Porque os outros sábios não seguiam o Deus de Israel. Os outros sábios seguiam os deuses por aí. Então ele teve esse poder de poder testemunhar e falar: o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo,
Mas e qual foi o sonho então, né? Se é isso que está causando tanta angústia no rei. É uma parte da história muito conhecida. O rei sonha com uma estátua, uma imagem. E essa imagem ela é dividida em partes. A cabeça de ouro, que representava o reino de. Porque além do sonho, ele também deu a revelação. Então ele já foi contando: o senhor sonhou com uma estátua, essa estátua tinha uma cabeça de ouro, esse ouro representa o seu reino. É o reino mais poderoso, o primeiro reino que está aí cuidando do mundo inteiro. Depois a gente vai ter um próximo reino, que vai ser quando você não estiver mais, vai vir em outro reino. E aí essa estátua tinha o peito de prata, depois ela tinha uma parte de bronze, de ferro, e por fim ela tinha os pés, que eram uma mistura de ferro e barro. E o mais legal, como Deus faz tudo da sua forma, é que assim quando ele foi revelando, então, você é o rei que tem todo esse poder que foi colocado nesse lugar por mim, né? Ele passa essa mensagem: eu deixei você governar a Babilônia. E aí ele vai seguindo, e depois o prata, a Medo-Persa, depois o bronze, a Grécia, ferro, os romanos, e depois o ferro com barro significa que ninguém vai mais se unir, porque o barro e o ferro não se unem. Seriam a Europa atual, que a gente viveu alguns anos recentes, né? Vamos pensar assim. Mas se a gente pensar, Deus já estava falando naquela época lá que ele já sabia o que ia acontecer, qual seria a história do mundo, né? Só que nesse sonho também teve mais alguma coisa, além dele mostrar a estátua. O que aconteceu com essa estátua? Isso, no final do sonho ele vê uma pedra que foi cortada sem mãos humanas que vem e bate, vamos dizer, na parte mais frágil da estátua, que é os pés, que é uma mistura de ferro e barro. E quando essa pedra bate, tudo desaba a estátua inteira e vira pó, significando que nunca mais esse reino do mundo, esses reinados humanos iriam dominar sobre a terra, que viria um novo reino que se espalharia por toda a terra. E esse reino não teria mais fim. E o mais legal é que ele deixa claro que é sem mãos humanas, né? Pra falar que é um poder de Deus mesmo, porque se não é humano, é de quem? E pra falar que Deus tá mostrando: um dia eu vou vir e vou acabar com tudo isso aí, né? E acho que o capítulo de Daniel tem capítulo 2 de Daniel tem essa revelação incrível, mas eu acho que é uma esperança também pra gente, né? Quando às vezes a gente acha que tudo tá fora do controle, que as coisas estão acontecendo de qualquer forma, que ninguém sabe qual é o rumo do mundo, Deus já revelou há não sei quantos anos atrás que ele sempre está no controle de tudo, né? Que ele sabia e que ele disse tudo que vai acontecer. E o mais interessante que eu gosto dessa lição é que ela revelou para uma pessoa como o rei. Por que ele quis revelar isso para um rei todo poderoso como o rei Nabucodonosor? Deus revelou para ele, para mostrar a grandeza do poder de Deus, para revelar para ele, e que a partir deste momento todas as pessoas do reino de Nabucodonosor ficaram impressionadas com aquela história, sabendo que isso vai durar um período e depois vai vir outro e outro, mas que há um Deus que está no controle da vida das pessoas, que sempre esteve, sempre estará. Ele sabe a história do começo até o fim. Sim. É isso. Essa foi mais uma lição em 10 minutos. Fiquem ligados no canal para a lição de número 4. Curta, compartilhe e nos acompanhe. Obrigada!